Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de investigação criminal e perícia, parte da teoria geral. Eu sou o professor Chester Marredes Barbosa, sou professor dessa disciplina, professor também da graduação, pós-graduação da Universidade de Estácio de Sá, de outros cursos preparatórios para concursos públicos, e estamos na carreira aí da docência já há algum tempo. Hoje, na aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre a investigação na área empresarial. E quando nós falamos lá atrás sobre o surgimento da justiça, né, iniciando pela justiça privada, depois o monopólio pelo próprio Estado da investigação criminal, chegamos até a comentar, foi um pouco rápido, obviamente, né, por conta desse conteúdo da teoria geral, tentar ser o mais abrangente possível. Obviamente, você vai ter em cada disciplina, de processo penal, criminologia, o aprofundamento verticalizado. A gente está aqui, digamos, com conhecimento horizontalizado, né, ou seja, o mais abrangente que a gente puder ter como noção, como uma teoria abrangente. E aí, quando nós falamos de monopolização do Estado, da pacificação de conflitos, chegamos até a falar que no nosso ordenamento existem as ações penais privadas. A gente falou que o Estado, no sistema acusatório, ele tem um órgão de acusação do Estado, chamado Ministério Público. Você tem o Estado também fazendo investigação através da Polícia Judiciária. Você tem o Estado, através do Estado Juiz, do Judiciário, que vai realizar o julgamento. Você também tem uma forma de democratizar o acesso à justiça para pessoas vulneráveis, pessoas hipossuficientes, a Defensoria Pública, como forma que o Estado tem de garantir acesso à justiça a pessoas que não têm condições de pagar um advogado, além da própria advocacia, né, da OAB, como instituição democrática e essencial para o funcionamento da administração da justiça. Bom, vimos que este monopólio foi criado justamente para pacificar conflitos de interesses. E essa ideia inicial foi, evidentemente, para demonstrar que o Estado precisa prevalecer a sua vontade sobre a coletividade, sobre o interesse do particular e, muitas das vezes, o argumento de um benefício coletivo, que é a afirmação do Estado através do cumprimento das suas regras. Porque se eu tenho uma sociedade em que se criam regras para uma convivência pacífica, alguém viola uma regra e não tem ninguém para avaliar, para punir, retornar o status quo, ou seja, retornar o Estado daquela situação antes da violação, eu não tenho nenhuma força, nenhum poder para compelir as pessoas a entrarem na regra do jogo, eu passo a voltar àquele modelo social de justiça com as próprias mãos, né? De que cada um precisa defender-se individualmente e acaba retornando ao chamado estado da natureza, cada um defende o seu e vai buscar, inclusive, por questão às vezes até de ganância, aquilo que é do outro, não é? E com isso você viola a regra e vence sempre o que é o mais forte. E, portanto, o Estado, no final das contas, precisa ser aquele que demonstre ser o mais forte. Mas é uma força que foi legitimada pelo próprio povo, ou seja, a própria sociedade, ela, através daquelas ideias históricas de filosofia política, de que o ser humano, ele cedeu parte da sua liberdade em prol de um benefício comum. Cedeu esse poder de fazer valer as regras, cedeu e concedeu e anuiu para que o Estado, esse ente fictício, né, se possa realizar essa força de maneira legítima, né? Ou seja, a violência hoje empregada pelo Estado é uma violência que está prevista na Constituição e é evidente que, como diz Thomas Hobbes, todo poder tende a ser abusado. Toda pessoa que tem poder tende a abusar do poder. E é por isso que é necessário o controle. E mesmo com esse controle, a gente vê, nos dias de hoje, século XXI, o abuso, às vezes, do Estado no exercício dessa violência. E o próprio Estado justificando as arbitrariedades destas práticas violentas. Enfim, é sempre uma luta, né, de uma classe, de um grupo que está sendo atingido de forma arbitrária, é aquele que vai tentar justificar a sua força, o argumento de um de um bem maior, e, portanto, verificamos que sempre, com muita frequência, é importante que sejam revistas as políticas de emprego da força, ou política criminal, porque a legitimação da força surge quando eu transformo uma conduta em crime. Então, quando eu transformo uma conduta em crime, eu estou dando um sinal verde que o Estado, a qualquer momento pode usar da sua força. A sua força, seja ela iniciando com investigação criminal, não é? Com o processo e, eventualmente, prisão, apreensão de bens, enfim, você está diante de um Estado que, quando quer ser mais invasivo, transforma a conduta em crime. E qual é o parâmetro usado para que isso não aconteça? A Constituição da República. Por isso a importância de manutenção da Constituição, das regras constitucionais e dos princípios de forma absoluta, sob pena de se criar sempre exceções para que determinadas atividades do Estado sejam justificadas, e aí você abre uma exceção para um, daqui a pouco isso cria um precedente para um segundo, para um terceiro, e daqui a pouco aquilo que era para ser excepcional passa a ser regra, e vivemos dentro de um Estado democrático, o verdadeiro Estado de exceção, sem que isso
isso tenha sido declarado, ou seja, uma inversão total de valores e uma demagogia ao invés de uma democracia. Maravilha, amigos? E por que, professor, você está falando isso nessa parte de investigação de atividade empresarial? Porque quando o conflito de interesse surge em razão da disputa de poder, na medida que eu começo a Revolução Industrial, começo a aumentar a atividade industrial, começo a criar indústrias, comércios, conglomerado de pessoas, as atividades dessas pessoas passam a ser atividades coletivas. O interesse em comum pelos diversos bens colocados à disposição das pessoas faz nascer muitos interesses e muitos conflitos de interesses. Faz nascer atividades de risco. Quando você dirige o seu carro na rua, você está numa atividade de risco, porque outras pessoas também estão dirigindo. E não há dúvidas de que um carro, um veículo, uma moto, uma bicicleta, todas trafegando no mesmo ambiente, se eu não obedecer às regras de segurança, o risco aumenta de uma lesão, de um acidente, mas o risco já é inerente a essa atividade. Quando eu exercito a medicina e eu vou fazer uma cirurgia e tem lá 10, 6 médicos profissionais, eu preciso contar com cada um desses profissionais para que cada um faça a sua parte para que o resultado final seja um resultado em conjunto. Não é? Ou seja, uma determinada empresa, quando ela fabrica determinado produto, ela confia que cada um dos seus profissionais, seus empregados, irão desenvolver bem essa atividade para que o produto final saia corretamente, porque se esse produto não sair corretamente, ele é obrigado a trocar aquele produto inutilizado e o custo utilizado naquele produto inutilizado é exatamente o mesmo custo do aproveitado. Mas o aproveitado, ele teve a margem de lucro, não aproveitado não teve lucro, porque teve que ser descartado, e aí no final das contas, se eu tiver um índice alto de material descartado, evidentemente a minha margem de lucro vai diminuir, o que vai, consequentemente, acarretar um aumento do preço, não é? Então, meus amigos, a atividade de risco faz com que nós vivamos uma chamada sociedade de risco. Ou seja, se nós não confiarmos na atividade um do outro, consequentemente, todos nós, no final, iremos sofrer consequências disso. Não é? E há, portanto, o interesse da sociedade, de toda a sociedade, de que as regras do jogo sejam obedecidas. Não é? Por conta disso, dessa sociedade de risco, aumenta-se as responsabilidades das pessoas jurídicas. Por quê, meus amigos? Porque como uma pessoa vai fornecer um produto com defeito, por exemplo, suponhamos que um determinado produto para criança, esse produto não foi feito com a qualidade definida pelo Estado, né, que é definida pelo Inmetro. Essa criança usando esse brinquedo se machuca, por exemplo, lesiona uma visão. Essa visão, consequentemente, vai acarretar prejuízos para ela. O que vai acontecer com isso? Vai ter que procurar o serviço público. Se eu tiver uma demanda de lesões, estou criando especulações, não é? Eu posso falar isso de alimento também. Se eu não tenho uma fiscalização adequada dos restaurantes, os produtos alimentares mal condicionados e mal produzidos acarretarão um maior índice de infecções e doenças. Você vai sobrecarregar o hospital um maior atendimento dessas pessoas. O custo vai aumentar. Consequentemente, a destinação do orçamento para o gasto daquele hospital aumenta. Bom, se eu tenho mais gasto e o dinheiro não está funcionando, então eu tenho que aumentar imposto, eu tenho que aumentar juros. Percebe? A vida política que vivemos hoje é um grande exemplo de como determinadas práticas ilícitas trazem consequências para a economia, para a atividade econômica, para o desenvolvimento econômico. Isso repercute no bolso, no consumidor final. E aí eu estou falando aqui de um restaurante, né, que acarretou ali um maior custo, né, não despesa de falar. Eu estou falando de um aumento, por exemplo, do índice de furto e roubo em determinadas áreas. Isso vai aumentar o preço do seguro. Isso vai aumentar a necessidade de segurança privada especializada para evitar o crime, porque se eu tenho uma empresa que com frequência produtos são furtados, para aumentar minha margem de lucro, terei que aumentar os meus preços, porque os produtos estão sendo furtados. E dependendo do tipo da empresa, se a quantidade de furtos continuar naquela localidade, eu sou obrigado a abandonar aquela localidade e ir para outra localidade. E eu posso acarretar desemprego com isso. E aí, amigos, mais um grupo de pessoas desempregadas sem emprego indo para atividade informal, por exemplo, né? E pode acarretar ou não um índice aí de maior criminalidade contra o patrimônio, que essas pessoas precisam sobreviver. Percebe, amigos, a repercussão social em razão do índice de criminalidade? Percebe isso? E isso acontece por quê? Porque o Estado é omisso ou pessoas jurídicas são omissas. Não é? Se uma empresa, não precisa ser muito longe, percebam, Minas Gerais, recentemente, uma determinada empresa, em razão de rompimento de uma barragem, dizimou
uma população que ali morava e a natureza, os rios contaminados, pessoas que usavam aquilo como mercado de subsistência não usam mais, precisam mudar para outro local. Esse outro local talvez não absorva essa demanda de pessoas para trabalhar, percebe? Isso, meus amigos, muitas das vezes é produto da má gestão pública, da má gestão da lei de responsabilidade fiscal, da má fiscalização, no caso do direito ambiental. Isso é oriundo da grande corrupção instalada no nosso país. Não é? E como eu faço para, por exemplo, maquiar essas corrupções? Eu oculto, dissimulo o lucro obtido em razão da corrupção. Quando eu faço isso, meus amigos, eu tiro daquele mercado o dinheiro que deveria circular para aquecer a economia. O dinheiro que deveria circular naquela atividade, naquela sociedade, ele diminui. Consequentemente, eu tenho um desaquecimento da economia. Isso aumenta juros, aumenta a despesa, aumenta o preço, mas as pessoas que praticaram os crimes estão lá com o dinheirinho guardado. Mas por que praticaram esses crimes, hein? Essa sociedade de risco permitiu que as pessoas se protegessem através de pessoas jurídicas, ficções jurídicas. Essas pessoas jurídicas, elas praticam atividades, são tantas atividades que o número de fiscalização é muito pequeno e, portanto, muito falha. Então, o que aconteceu? Um maior aumento no rigor de fiscalização, de punições para essas pessoas jurídicas. Isso faz nascer uma necessidade, em razão da lei, para que os empresários desenvolvam atividades de inteligência nas suas próprias empresas, para evitar que funcionários sejam corruptos, consequentemente, essas empresas serem punidas. As empresas hoje, que têm um mercado, que aquecem o mercado, por exemplo, com construções, né? Se eu tenho 5 grandes empresas, por exemplo, que aquecem o mercado de serviços, por exemplo, mão de obra, emprega muita mão de obra, porque faz muita construção, se essa empresa ela é corrupta, desvia dinheiro, ela vai ser sancionada, a empresa vai ser sancionada, ela vai perder o direito de fazer essa exploração, consequentemente, essas pessoas que trabalhavam ali vão para a rua. E deixa de empregar pessoas desses serviços. Desempregando pessoas de serviços, uma gama muito grande de pessoas deixam de ter dinheiro, deixam então de consumir. Diminuindo o consumo, desaquece a economia. Consequentemente, as empresas aumentam seus preços, aumentam os seus lucros, percebe a reação em cadeia? Então, é necessário que o empresário, antes de mais nada, para não ser punido, desenvolva na sua própria empresa mecanismo de investigação, doutrina de inteligência, para poder viabilizar a continuidade das suas atividades e não ser punida pela prática da corrupção de um funcionário. Porque hoje, por exemplo, a lei anticorrupção acaba punindo uma empresa com multas altíssimas, até a inviabilização das suas atividades em determinados setores, justamente pela prática de um funcionário. E a responsabilidade ali é objetiva. O que é isso, professor? Não interessa para a lei se a empresa sabia ou não que aquele funcionário praticava corrupção. Por exemplo, na lei de licitações, participava de licitações, conseguia contratos de licitações, a base de corrupção, e a empresa diz que não sabia e por isso ela não pode ser punida. A lei, ela não isenta a empresa de responsabilização por essa alegação. Constatou que um funcionário praticou corrupção, por exemplo, a empresa é punida e pode acontecer essa reação em cadeia de desemprego e aumento de preços em massa, como eu estou te falando. Então, o que faz a empresa porque é óbvio que ela não tem interesse em diminuir as suas atividades, porque ela vai diminuir o lucro e ela vai fechar. E o empresário vai ficar sem aquela fonte de renda. Óbvio que ele não tem interesse em terminar. Então, o que ele faz? Ele vai investir em investigação empresarial. Ele vai investir em atividade de inteligência dentro da empresa para fazer levantamentos de atividades dos seus funcionários, perfil do seu funcionário, né? Se um crime foi praticado, se as pessoas que praticaram aqueles crimes têm relação com seus funcionários, se tem corrupção envolvida, alguma notícia de corrupção, investigar aquela atividade daquele funcionário, verificar a evolução patrimonial do seu funcionário, se é compatível com aquilo que ele está ganhando, se não é compatível, já é um indício aí que ele tem uma outra fonte de renda, precisa buscar essa outra fonte de renda. Então, meus amigos, é importante você ter o quê? Dentro da empresa, um departamento de sindicância patrimonial. Compreende? Isso é atividade investigativa empresarial. Ou seja, hoje a sociedade de risco acaba criando a necessidade, para que as empresas não sejam punidas, de um controle maior sobre os seus funcionários. Ou seja, o Estado, olha o que está acontecendo. O Estado, ao invés de passar a ser o responsável por essa investigação, diretamente, indiretamente está transferindo essa responsabilidade para a sociedade. Por quê? Justo. Porque a sociedade, ela, quando é criada e o Estado autoriza que ela faça exploração econômica, de atividade econômica. Quando ela é autorizada a fazer exploração de atividade econômica, ela, evidentemente, arrecada tributos. Não há interesse para o Estado que aquela empresa ela entre em falência ou feche. Porque é uma empresa que vai deixar de produzir, vai deixar de arrecadar tributos. O Estado empobrece com isso. Então, o que ele faz, amigo? Vamos dividir esse custo. Vamos dividir esse custo do Brasil, vamos dividir? Você investe aí, né, nas tuas atividades empresariais no âmbito de inteligência e investigação,
tá? Porque o Estado não tem condição de entrar na tua empresa para ficar fazendo isso. Consequentemente, a sua atividade não para, os seus tributos, você continua arrecadando tributo, posso até te dar um incentivo, né, para você poder investir nesse custo aí de investigação empresarial, ou seja, começa a haver uma parceria entre Estado e iniciativa privada para que ela previna internamente práticas criminosas que vão repercutir lá fora da empresa, mas que internamente a causa da criminalidade externa já diminui em razão do controle interno. E a atividade externa fica exclusivamente para o Estado. Isso, meus amigos, se chama investigação na atividade empresarial. Por isso que, na sua tela, eu tenho aqui a chamada investigação privada. Vimos que nós temos, né, deixa eu melhorar aqui, vimos que nós temos uma ação penal, né, ação penal privada, vocês vão ver isso em processo penal, ação penal privada. Quem é ação penal privada? Ah, por exemplo, alguém é xingado, essa pessoa pode acusar outra, entrar com uma ação penal? Pode, um particular pode, mas a regra geral não, a regra geral é que seja o Ministério Público que promova ação penal. Então, mesmo na ação penal privada, a investigação criminal, ela é do Estado, é o Estado que investiga aquela injúria, aquela calúnia, aquela difamação, certo? Quando eu falo aqui em investigação privada, eu estou me referindo à atividade de inteligência das próprias empresas. Óbvio que elas não têm o mesmo poder do Estado. Elas não têm o poder, por exemplo, de intimar alguém para ser ouvido. Mas hoje nós temos nós temos métodos de investigação chamadas investigação em redes, né, redes abertas. Ou seja, hoje eu tenho bancos de dados privados que permitem o levantamento dessas informações, né? Permitem o levantamento dessas informações. Hoje eu tenho dados estatísticos para saber o índice de criminalidade naquelas redondezas, na redondeza onde a pessoa mora. Eu tenho muitos dados públicos que podem ser usados para uma análise criminal e a repercussão daquilo numa empresa. Então eu preciso de um tecnólogo, de alguém que saiba sobre investigação criminal para poder auxiliar a empresa nessa atividade, né? Eu tenho o Criminal Compliance, termo que surgiu aqui recentemente, para que denota aí a necessidade de uma análise de cumprimento de obrigações para com o Estado. Por exemplo, né, o COAF, o CARF, o CVM, são órgãos da administração pública relacionados muitas das vezes à Fazenda Nacional, que fiscalizam atividades empresariais que precisam cumprir alguns deveres, né, algumas obrigações. Vou dar um exemplo. Bancos, quando alguém tem retiradas acima de 10 mil, ela precisa comunicar ao Banco Central, né, por que está tendo essa retirada. Movimentações, empresas de joias, valores acima de determinadas quantias precisam ser comunicadas, né, casas lotéricas que mexem com o dinheiro, dependendo da movimentação, precisa ser comunicada aquela movimentação. Ou seja, há um controle da circulação da riqueza no nosso país, porque a riqueza ela precisa ser mantida aquecida e lícita, porque se eu tiver desvio dessa riqueza, vai acontecer aquilo que eu falei agora há pouco. Posso quebrar a economia de um país em razão da corrupção, dos desvios, tá? Ou seja, da ganância da atividade lucrativa. É a interferência do Estado na atividade lucrativa. A atividade lucrativa não pode ficar totalmente sem esse controle, né, sob pena de você não conseguir gerir os recursos do custo que precisa para o Brasil funcionar, né, chamado custo Brasil. Né? Então eu tenho aqui na atividade empresarial a possibilidade de vigilância em segurança privada, atividades dos bancos, comércio, né, rede hoteleira, colégio, edifícios, diversas atividades empresariais, você precisa de uma atividade de investigação privada. Por exemplo, nos crimes de estelionato, os bancos muitas das vezes são vítimas desse crime de estelionato, perdem dinheiro, aumentam seus juros por conta disso, ou seja, consequentemente as pessoas passam a ter um custo maior para empréstimos. O comércio em geral, como eu falei anteriormente, se tiver muita fraude naquele local, o prejuízo do comerciante é muito grande, ele vai repassar isso para o consumidor final. Isso vai diminuir o consumo, diminui o lucro, e aí pessoas são demitidas, né? Rede hoteleira acontece a mesma coisa, a mesma ideia. Como é que isso vai acontecer? Com fraude quando se passa cheque, então eu tenho aqui o artigo 171, né? Fraude no cartão de crédito, furto das informações do cartão de crédito para compras em outros locais, e evidentemente essas compras, as administradoras de cartão de crédito, elas vão ficar sem receber, porque o dono do cartão vai falar que foi furtado, que foi fraudado, e ele não vai pagar, consequentemente essa empresa vai ficar no prejuízo, esse prejuízo vai ser repassado posteriormente, né? Documentos de identificação também falsos, que faz com que crie aí contratos de empréstimos que depois não serão pagos, porque a pessoa, por exemplo, com uma identificação falsa, uma pessoa que já morreu, por exemplo, né? Crimes contra o patrimônio, né? Colégios e universidades podem ser vítimas de furtos, né? Hoje em dia, você tem hoje uma notícia que não era comum, de furtos de equipamento hospitalar. Olha que ponto a criminalidade, e tem razão, de uma ausência, de uma assessoria criminal nesses lugares. Olha até que ponto você precisa ter uma sindicância patrimonial para saber se, por exemplo, são funcionários que estão passando essas informações para terceiros, pela facilidade de entrada nos locais. Você precisa saber, por exemplo, a evolução patrimonial dos seus funcionários. Você precisa, por exemplo, saber o critério, o índice de criminalidade naquele local e o critério de segurança para evitar a prática do crime. Então você precisa saber do modus operandi da prática desses crimes, né? Edifício e condomínios, a mesma coisa. Quando for contratar funcionário, mecanismos de segurança para acesso de pessoas, edifícios e condomínios, para evitar os crimes. Então você precisa de alguém que saiba dessa informação, seja um mercado
mercado sendo aberto no âmbito empresarial para pessoas com conhecimento de investigação criminal. E se acaso o crime aconteça, já há ali ferramentas suficientes para descobrir o crime, como, por exemplo, filmagens, né, ficam gravadas, não no local, mas gravadas de forma remota, para que o local fique protegido e as gravações fiquem protegidas, né? Se você subtrair o computador ou o HD não tem problema, porque a gravação remota está sendo feita em outro local, ou num computador por rede escondido, enfim, você vai ter aí a identificação dos criminosos, né? E aí eu tenho crime de dano, furto e roubo, os crimes mais comuns nesses locais. Certo? Tráfico e uso de drogas. Também é importante você saber o modus operandi, né? Porque isso atinge colégios e universidades, isso repercute na rede hospitalar, porque atende um número de pessoas, pode comprometer, dependendo da prática dos crimes, o acesso e a segurança, né? Por práticas, por entrada de pessoas com muita frequência. Então é bom ter o registro dessas pessoas dentro do armazenamento de dados desses condomínios e edifícios, né? É bom ter uma identificação das pessoas que entram, porque eventualmente aqueles dados podem ser utilizados para levantamento do histórico dessas pessoas. Nas indústrias, na propriedade industrial e intelectual, passar os segredos industriais para outra pessoa também são crimes, né? E se você usa drogas, você tem lá, por exemplo, alguém viciado, essa pessoa poderá, a pretexto de adquirir, comprar drogas, vender essas informações. Importante ter esse perfil, né? Pirataria e crimes contra a propriedade intelectual, a gente acabou de falar, né? Isso pode atingir também a atividade empresarial, certo? Eu deixei aqui a Lei 12.683, que é a lei que altera a lei de lavagem de dinheiro. A lei de lavagem de dinheiro cria uma série de obrigações para diversas empresas, que é o que se chama compliance, tá? Aqui, ó, conceito que provém da economia e que foi introduzido no direito empresarial, significando a posição, observância e cumprimento de normas, não necessariamente de natureza jurídica. São normas, rotinas para evitar a prática de crimes, não é? Isso na lei anticorrupção também tem punições por ausência dessas observâncias e cumprimento de normas, né? A lei, aqui também, eu coloquei a lei aqui ambiental para demonstrar que até a pessoa jurídica pode sofrer penas por crimes. Há previsão na nossa Constituição de pessoas jurídicas sendo punidas por práticas de crimes, né? Então tomem cuidado, porque no direito penal é muito comum a gente estudar que só a pessoa física pratica crime. Por quê? Porque qual é o objetivo do direito penal? Botar alguém na cadeia. Você coloca uma pessoa jurídica na cadeia? Não. Então qual é a punição que você vai prever para essas pessoas? Na nossa Constituição há uma previsão, da mesma maneira que a previsão de multa para pessoas físicas, também a previsão de multa como pena para pessoa jurídica. E nosso ordenamento permite a punição para pessoa jurídica, justamente como forma de quê? De cortar o mal pela raiz. Muitas vezes o dano ambiental é praticado por má gestão da própria pessoa jurídica. E aí você acabando com a pessoa jurídica, você impede que aquelas práticas aconteçam. Falando assim, bem a grosso modo, bem estupidamente, né? Outro conceito, ó. Existem diversos modelos de compliance, né, mais ou menos abrangentes, estruturados de acordo com o setor e com a complexidade da atividade da empresa. Há setores de compliance voltados para assegurar o cumprimento de normas trabalhistas, outros direcionados à regulação tributária, ambiental, direito do consumidor. Ou seja, a investigação empresarial, amigos, é para evitar punições em todos os âmbitos, né, e reflexamente na questão criminal, certo? E esse conceito aqui é de um professor e autor de obras jurídicas chamado Pierpaolo Bottini. Para nós sabermos se estamos em dia, né? Vamos ver aqui uma pergunta. As pessoas jurídicas podem cometer crimes? Como a gente está falando de atividade empresarial, evidentemente, a investigação no âmbito empresarial, meus amigos, não é para que você investigue a empresa. A investigação no âmbito empresarial é para que você tenha uma doutrina de inteligência interna, um corpo de pessoas que entendam de investigação criminal, de investigação propriamente dita, consequentemente também é criminal, tenha noção de criminalística, e até mesmo, por exemplo, caso aconteça um crime dentro de um shopping, por exemplo, você saber como preservar aquele local do crime, não é? E evitar que a pessoa jurídica seja punida criminalmente, inclusive. E então, a pessoa jurídica pode cometer crime? No nosso ordenamento, em princípio, ela não pratica, em princípio. No entanto, a nossa Constituição, como eu acabei de falar, prevê a possibilidade para punição em crimes ambientais e crimes contra o sistema financeiro. Ou seja, é possível punir criminalmente as pessoas jurídicas, mas é possível também punir civilmente e administrativamente a pessoa jurídica, como, por exemplo, cassação das atividades daquela empresa, certo? Isso é uma forma de punir. Como é que eu evito isso? Criando, em razão da prática de um crime praticado por um funcionário, de corrupção de um funcionário. Eu, como empresa, sou punido. Como é que eu faço para evitar isso? Crio rotinas para a obediência das normas previstas no ordenamento, seja para impedir a lavagem de dinheiro, seja na lei anticorrupção, para impedir prática de corrupção de seus funcionários. Eu vou desenvolver atividades internas, rotinas internas, de inteligência e investigação para evitar que um funcionário pratique um crime. Se ele praticar, você mesmo denuncia, né? Você mesmo como empresa. Além disso, vai servir como justa causa para que aquela pessoa seja demitida. Então, isso cria uma responsabilização de, digamos assim, solidariedade ou parceria com o Estado no desenvolvimento e na observação da atividade criminosa, não é? Que vão repercutir, evidentemente, para toda a sociedade. Maravilha, amigos? Então, a gente fica por aqui com essa noção de investigação na atividade empresarial e até a próxima aula.